Aí você vai, tá fazendo nada, liga a TV, assiste lá Casos de Família no SBT à tarde e de repente aparece a Araci recomendando você a comprar o ômega 3, o combustível do coração, o alimento do cérebro. Aí você vai e compra o ômega 3. Mas você sabe o que é o ômega 3? Bom, se você não sabe e gostaria de saber do ponto de vista químico o que é o tão falado, tão famoso ômega 3, permanece aqui no vídeo. Se você já sabe e quer saber um pouco mais, também permanece aqui no vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química. Se você não me conhece, é a primeira vez por aqui, eu me chamo Antônio Florencio e já fica a minha recomendação, se inscreva no canal. Nós vamos falar nesse vídeo especificamente sobre o que é o ômega 3 do ponto de vista químico. Eu sou professor de Química, então não vou dar informações de quanto você deve consumir de ômega 3, não vou receitar nada, porque não cabe a mim, isso cabe ao médico, cabe ao nutricionista. Inclusive, existem muitos canais excelentes aqui no YouTube que abordam esse assunto de suplementos, nutrientes. Eu chamo até atenção a dois canais que eu tenho acompanhado bastante, muito bons. O Dr. Samuel Delalache e o Dr. Gabriel Arzini, se eu não me engano. Se eu errei o nome, eu corrijo aqui. São canais grandes, um tem mais de 1 milhão de inscritos, outro tem quase 500 mil inscritos. São canais muito bons que abordam vários assuntos desse tipo, só que eu, como professor de Química, sinto falta de uma abordagem mais química, ou seja, mostrar a estrutura, mostrar as características dessas moléculas, porque para um professor de Química as moléculas são individualizadas. Então nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o ômega 3, inclusive eu acabei comprando. Não é o da Araci, fui numa farmácia, enfim, estava comprando ali alguma coisa. Comprei então o ômega 3, esse daqui. Tem a marca aqui, não tem nenhum problema mostrar a marca. Não estou indicando a marca, nem sei se é bom, acabei comprando. Só que tem uma coisa interessante, se você compra o ômega 3, se você faz uso do ômega 3, você vai perceber que tem duas palavrinhas, na verdade duas siglas. O EPA, EPA e o DHA, pelo menos a maioria dos ômega 3. E são exatamente esses os ômega 3. Agora, por que o nome é ômega 3? O que significa EPA? O que significa DHA? Que moléculas são essas? Mas é isso que nós vamos ver ao longo desse vídeo. Primeiro de tudo, pessoal, o nome ômega 3 é um nome legal, né? Quem dera se todos os suplementos ou medicamentos tivessem um nome bacana assim. Como eu sou um nerd convicto e um nerd das antigas, quando eu escuto o nome ômega 3, eu lembro da série dos X-Men que passava lá na Globo, né? A série animada. E lá nós tínhamos esse personagem que eu acho bem legal, que é o ômega vermelho, o ômega red. Então, assim, o nome ômega tem um peso. Eu acho um nome legal para uma classe de compostos químicos. Outros não tem graça não, mas ômega é bacana. E ômega, para quem não sabe, é a última letra do alfabeto grego. Aqui nós temos o ômega maiúsculo e o ômega minúsculo. O ômega red, por exemplo, é simbolizado pelo ômega maiúsculo, enquanto que o ômega 3 pelo ômega minúsculo. E o ômega 3 nada mais é do que nós chamamos na química de um ácido graxo poliinsaturado. Na verdade, o ômega 3 é uma família, é um conjunto de ácidos graxos poliinsaturados. E o que é um ácido graxo? Um ácido graxo é um ácido carboxílico. Lembra lá, caso você tenha tido a oportunidade de fazer o ensino médio, lá do terceiro ano, normalmente, química orgânica, um ácido carboxílico? Então, o ácido carboxílico é caracterizado por esse grupo funcional. Nós temos aqui um carbono, que não está representado, uma ligação dupla com oxigênio e uma ligação simples com OH. Isso aqui é um ácido carboxílico, esse R aqui é uma cadeia carbônica, então um ácido graxo vai ter ali geralmente um número elevado de átomos de carbono. Os ácidos graxos que mais nos interessam têm ali 18, 20, 22 átomos de carbono, mas esse número é bem variável. Esses ácidos graxos podem ser saturados, ou seja, não tem nenhuma ligação dupla. Podem ser insaturados, quando tem pelo menos uma ligação dupla ao longo da cadeia. E eles são poliinsaturados quando tem mais de uma ligação dupla. Então, o ômega 3 é um conjunto de ácidos carboxílicos poliinsaturados. Outra característica bem interessante é que a quantidade de átomos de carbono desses ácidos graxos sempre vai ser um número par. Sempre vai ser não, mas na maioria das vezes é um número par.
Isso está relacionado com sua biossíntese, como ele é sintetizado, sendo utilizada ali uma molécula muito importante para a vida, que é a acetilcoenzima A, que talvez em algum momento, se vocês pedirem, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo falando sobre isso. Ah, e antes que eu esqueça, deixa eu pedir um favor a vocês, comentem aqui nos vídeos, né, escrevam ômega 3, tá bom? Pode ser ômega 3 com 3 ou ômega escrito 3. Isso vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é relevante nesse aspecto, pelo menos do ponto de vista químico. Mas vamos lá. Quando falamos do ômega 3, essencialmente nós pensamos em 3 ácidos graxos. Não é que tenham apenas esses 3, mas pensamos sobretudo nesses 3. O primeiro deles é o ácido alfa-linolênico, ele é abreviado como ALA. Ele tem como fórmula C18, lembra o número par de carbonos? Então, C18H30O2, esse cara aqui. Percebam, ele tem uma longa cadeia carbônica, 18 átomos de carbono, e temos aqui 3 ligações duplas. Então, ele é um ácido poliinsaturado. Além disso, nós temos o ácido docosahexaenoico. Não é um nome UPAC. Quem teve a oportunidade de aprender a nomenclatura do sistema UPAC no terceiro ano deve achar estranho. Isso aqui não é a nomenclatura UPAC. E o ácido docosahexaenoico é simbolizado por DHA. Fórmula C22H32O2. E o terceiro é o ácido eicosapentenoico, o EPA, cuja fórmula é C20H30O2. Nota uma coisa, eicosa significa 20. Então, o eicosapentenoico significa que nós temos 20 átomos de carbono. Pentaenoico, o E em química orgânica significa ligação dupla. Então, ele apresenta 5 ligações duplas. É o que nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O ácido docosahexaenoico, lembra aí, ó, hexenoico, hexa 6, em ligação dupla. Quantas ligações duplas? 6. Então, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, quando você olha aqui o EPA e o DHA, deixa eu focar aqui para vocês, na verdade, nem sei se vocês estão vendo. Aí, ó, EPA e DHA, tá? Tá aqui. Quando você vê, então, o DHA e o EPA, estamos falando dessas moléculas, tá? Especificamente dessas duas moléculas. Por que o nome é ômega 3? Agora vem o detalhe interessante. O nome ômega é legal, causa ali um certo peso da densidade ao nome, mas a explicação é bem simples. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Nesse caso aqui, o sistema de nomenclatura que utiliza o símbolo ômega representa, na verdade, o último carbono. Então, quando eu falo ômega, eu penso no último carbono, o carbono aqui da ponta, o mais distante do grupo carboxila. No sistema IUPAC, a nomenclatura é voltada para o grupo carboxila. Aqui não, aqui é lá para a ponta, lá para o final. E por que 3? Porque a primeira ligação dupla começa no carbono 3 do final para o começo. Então, olha só, isso daqui é um carbono, 1, 2, 3. Então, nós temos a primeira ligação dupla no carbono 3. Aqui, ó, 1, 2, 3. E aqui também 1, 2, 3. Então, por isso, nós chamamos de ácidos ômega 3. Outro detalhe, essas ligações duplas, elas apresentam a conformação cis, poderiam ter a conformação trans. O que é a conformação cis? Nós pegarmos aqui, ao redor de cada ligação dupla, o átomo de carbono de um lado está do mesmo lado do átomo de carbono do outro lado. Nós podemos chamar isso aqui de cis ou podemos chamar de Z. Também aceito, na verdade seria até mais correto. Já ouviram falar de gordura trans? Então, gordura trans seria o contrário, né? Seria um átomo de carbono ligado diretamente a uma ligação dupla de um lado e o outro do outro. Acontece que a natureza faz esses óleos, faz as gorduras apenas do tipo cis. A gordura trans não é natural, por isso que ela é tão perigosa. O nosso corpo ele não foi feito para metabolizar esse tipo de gordura. Outra coisa também, diferentemente dos ácidos graxos saturados, que são aqueles que não têm nenhuma ligação dupla, os poliinsaturados não apresentam uma cadeia exatamente linear. Como assim? Eu desenhei aqui como se fosse uma linha, né? Imagina uma linha traçando desse primeiro átomo de carbono, vindo desse primeiro átomo de carbono até o último. Eu desenhei essencialmente uma cadeia linear. Só que na prática a cadeia não é linear, não. No caso de um ácido saturado pode até ser. E com isso as interações intermoleculares ficam muito mais facilitadas. Nós falamos que existe um empacotamento mais facilitado. E os ácidos graxos saturados geralmente apresentam um elevado ponto de fusão.
são sólidos. No caso dos poliinsaturados, devido a essa ligação dupla, nós temos uma distorção na cadeia. E essa distorção na cadeia dificulta esse empacotamento, dificulta essa união entre as cadeias. E com isso, as interações não são tão fortes e o ponto de fusão é mais baixo. Então, eles permanecem geralmente no estado líquido. E aí, para vocês terem uma ideia, aqui seria uma representação melhor, não é exata, mas seria uma representação melhor para o ácido linolênico. Aqui nós percebemos que existe essa distorção, isso dificulta o empacotamento. Então, essencialmente, esses são os ácidos do tipo ômega 3. São importantes? Muito. Eles têm atividade anti-inflamatória, eles têm atividade vasodilatadora, eles dificultam a agregação plaquetária, então realmente eles protegem o coração, né? Muitas pessoas acabam tendo um infarto porque existe ali a formação de um coágulo, as artérias ficam muito entupidas, fica difícil a passagem de sangue. Ácidos do tipo ômega 3 protegem isso, ajudam a manter ali a vitalidade do coração. Além disso, eles são utilizados na construção de tecidos muito importantes, como o tecido retinal e até mesmo o tecido do cérebro, né? Pensando ali na massa cinzenta do cérebro. Então eles têm propriedades de manutenção do corpo, propriedades estruturais também. E como disse, tem um excelente papel anti-inflamatório. E aí quando eu falo aqui sobre inflamação, não é aquela inflamação que você olha para o seu dedo e está saindo pus, não. Não é essa inflamação aguda. É uma inflamação mais leve, porém crônica, que permanece no nosso corpo durante muito tempo e pode causar uma série de problemas, uma série de doenças. Então, ingerir ácidos do tipo ômega 3, colocar ômega 3 na nossa dieta, é muito importante. Onde nós encontramos? Daqui a pouco eu falo com vocês, permaneçam aqui no vídeo, porque tem algumas coisas legais para falar sobre ácidos graxos. Então, vamos guardar aqui um pouquinho os ácidos ômega 3 e vamos ver aqui uma outra classe de ácidos, que são os ácidos ômega 6, que talvez você já tenha ouvido falar e agora já sabe o significado. Por que é ômega 6? Porque a ligação dupla, a primeira ligação dupla vai aparecer no carbono 6. Um representante aqui é o ácido linoleico, né, C18H32O2, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. E um outro ácido graxo do tipo ômega 6 muito importante é o ácido araquidônico. Ele também tem 20 átomos de carbono, então C20H32O2, percebam, 1, 2, 3, 4, opa, conto errado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a primeira ligação dupla. Tanto o ômega 3 quanto o ômega 6 são chamados de ácidos graxos essenciais. Por que essenciais? Porque o nosso corpo não produz. Nós precisamos buscá-los em fontes externas. Existem os ácidos graxos não essenciais. Que o não essencial não significa que ele não seja essencial de fato. Significa que o próprio corpo produz. Então nós não precisamos pegar de uma fonte externa. O ácido araquidônico ele é chamado de ácido graxo essencial, só que ele não é exatamente um ácido graxo essencial porque ele pode ser biosintetizado a partir do ácido linoleico. Então, se na sua dieta tem o ácido linoleico, é possível, o corpo ele transforma o ácido linoleico no ácido araquidônico. Então, existe essa biotransformação. O ácido araquidônico ele é a matéria-prima para outras moléculas muito importantes, como as protoglandinas, aqui, esse tipo de molécula aqui, e os tromboxanos, aqui. Essas moléculas são importantíssimas. As prostaglandinas, por exemplo, elas ativam o processo inflamatório. Ah, pô, mas inflamação não é ruim? Depende. Uma inflamação intensa e crônica é ruim. Mas em algumas situações o nosso corpo gera inflamação como resposta. Então, sim, ela é importante. E os tromboxanos estão associados ao grupamento plaquetário. Às vezes ele é muito importante. Ocorre que o ácido araquidônico é a base dessas duas moléculas e de outras moléculas. É só para vocês terem uma ideia. E pode parecer bem estranho, bem diferente, mas a quantidade de carbonos é a mesma. Quer ver só? Esse anel aqui tem 5. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos contar embaixo agora. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então nós temos essencialmente o ácido araquidônico como base para essas moléculas. Só que, no ponto de vista nutricional, na nossa dieta, nós temos um desequilíbrio. A dieta ocidental ela é muito desequilibrada, porque praticamente tudo acaba tendo ômega 6.
Então nós encontramos o ômega 6, por exemplo, nos óleos vegetais comuns, né? No azeite, no óleo de soja. E isso é utilizado no preparo de muitos alimentos, principalmente os alimentos industrializados. Então o nosso consumo de ômega 6 é um consumo muito grande. E lembra, o ômega 6 tem o ácido araquidônico, ou o ácido araquidônico pode ser produzido a partir do ácido linoleico. Ele acaba gerando prostaglandinas que facilitam, que promovem o processo inflamatório, isso é bom, mas se tiver uma quantidade muito grande, isso acaba sendo ruim. Os tromboxanos são excelentes, mas se tivermos um grande agrupamento plaquetário, isso pode formar coágulos, que também é uma coisa muito ruim. Então, na nossa dieta, nós temos uma quantidade muito grande de ácidos ômega 6. E qual é o remédio contra o ômega 6? Essencialmente, é o ômega 3. O ômega 3, ele vai contra as atividades do ômega 6. Eu falei no início que ele é vasodilatador, que ele é anti-inflamatório, que ele evita o agrupamento plaquetário. Então percebam, o ômega 6 ele ativa uma série de coisas que são boas, mas no excesso são ruins. O ômega 3 desativa isso, desativa o excesso. Então mantém o equilíbrio. Em uma situação ideal, nós deveríamos ter, para cada molécula de ômega 3 ingerida, uma molécula de ômega 6. O ideal seria 1 para 1. Em uma situação que a gente conseguiria contornar bem, seria 1 para 3, ou 1 para 5, como alguns dizem. Ou seja, nós temos uma quantidade menor de ômega 3, mas a quantidade de ômega 6 não é tão grande assim. Vai ali numa proporção de 3 vezes a mais, ou até mesmo 5 vezes a mais. Acontece que na nossa dieta ocidental, nós temos uma proporção de ômega 6 de 20 vezes mais do que o ômega 3, 25 vezes mais do que o ômega 3. E isso gera uma série de processos inflamatórios. Por isso que é necessário nós colocarmos mais ômega 3 na nossa dieta. E onde nós encontramos o ômega 3? Bom, vou falar de novo daqui a pouquinho, só vou chamar a atenção que existe também o ácido ômega 9, né? Não sei se você já ouviu falar. O ácido oleico, por exemplo, ele é um tipo de ácido ômega 9, ele não é poliinsaturado, ele é monoinsaturado. E por que ômega 9? Porque a ligação dupla começa a partir do nono carbono, contando do fim para o começo. E um detalhe importante é que o ômega 9 ele não é essencial. O nosso corpo pode produzir o ômega 9, mas não o ômega 3 e o ômega 6. Mas vamos lá, onde a gente consegue então obter ácidos do tipo ômega 3? Eu mostrei para vocês 3 ácidos, o ALA e os outros 2, o DHA e o EPA. O DHA e o EPA estão, por exemplo, aqui, mas aqui não tem o ALA. Por que não tem o ALA? Porque a nossa fonte de ALA é bem rica. Nós conseguimos o ALA, o ácido alfa-linolênico, em óleos vegetais comuns, né, como azeite, até mesmo óleo de soja. Acaba sendo uma fonte do ALA. Não é uma melhor fonte, mas é uma fonte. Mas uma das fontes principais, aquela que é extremamente rica, é a linhaça. Então a linhaça é extremamente rica em ALA, nós conseguimos obter o ALA de uma maneira mais fácil. O problema é obter o EPA e o DHA. E aí a principal fonte são peixes de águas geladas. Estamos falando de atum e salmão, por exemplo. São peixes caros, nem sempre a gente tem acesso a eles. Então, o nosso acesso ao ômega 3, EPA e DHA, principalmente ácidos com 20 átomos de carbono, que faz parte da construção de inúmeras moléculas, a gente acaba não tendo acesso. Quando foi a última vez que você comeu salmão? Quando foi a última vez que você comeu atum? Então, a nossa dieta fica desbalanceada nesse respeito. E aí, talvez uma fonte mais acessível seja a sardinha. A sardinha, sim, ela é rica em ácidos ômega 3 do tipo EPA e DHA. Só que também, temos que tomar cuidado que esse peixe tem que ser obtido diretamente do mar, não em cativeiro. Porque em cativeiro, eles comem uma ração e essa ração é rica em ômega 6. E no final, nós estamos consumindo mais ômega 6. Numa dificuldade de colocarmos esses alimentos em nossa dieta, aí nós podemos suplementar. Essas cápsulazinhas douradas, por exemplo, são, a priori, óleo de peixe. Óleo de peixe rico em EPA e DHA. E aí é muito importante você olhar o rótulo e ver a dose. Às vezes a dose recomendada ali são 3 cápsulas e não apenas uma. Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar nos comentários ômega 3. E se quiserem mais vídeos como esses,
Deixe aqui nos comentários, compartilhe o vídeo, dê o seu like, ajude esse vídeo a chegar a um número maior de pessoas para que mais pessoas entendam o que é o ômega 3 do ponto de vista químico. Dentro desse assunto de suplementos, nutrientes, nós temos um oceano azul de informação. Então, se vocês quiserem, teremos mais vídeos com esse tema. Inclusive, podem deixar aqui nos comentários que outra molécula, que outra substância vocês querem que eu fale. Tá certo, pessoal? Valeu então e até o próximo vídeo.